Fala, gurizada, beleza aí com vocês? Fala, João, beleza? Bom dia. Como é que estão as coisas aí? Como passaram de semana? Vou esperar só mais uns 2 minutos, ver se mais alguém chega. Daí já faço a chamada e começa a explicação. Bom, vamos lá, depois o pessoal vai chegando, vai pegando a explicação. Amanda, Eu. Caio, Fernanda, Aqui. Guilherme, Eu sou. Guilherme Toral, Gustavo, Alissa, Hillary, Igor, Isabelle Posani, Isabelle Cortesani, João Pedro, Aqui. João Vitor, Júlia, Aqui. Larissa, Eu. Letícia, Eu. Luana, Lucas Martins, Lucas Rosário,
Raíssa. Então, pessoal, abram aí a apostila na página 51. Bom, então, na última aula nós estávamos falando sobre a questão da crise da República Populista aqui no Brasil. Então, nós estamos falando aí sobre o governo de João Goulart. Na verdade, né, quando a gente falou sobre a crise, né, eu apresentei para vocês que a crise ela já começa no governo de Jânio Quadros, né, e o governo de Jânio Quadros ele dura apenas 7 meses por causa de diversos desastres, né, políticos que ele acaba fazendo, né? Ele mesmo, como eu posso falar aqui, ele mesmo acabou se queimando politicamente com a questão do partido dele, né? Lembrando que Jânio Quadros ele era de um partido conservador, de direita, né? Professor, o que significa dizer um partido conservador? Não sei se eu já falei isso, mas é sempre bom retomar esses conceitos básicos, né, aqui. Quando eu estou falando conservador, nesse caso da política, é que busca manter o status quo da coisa. Né? O que é o status quo? É o jeito que está. Então, geralmente, são conservador, ou a gente pode se considerar, uma pessoa pode se considerar conservadora quando ela tem uma visão moral muito rígida, né, busca se manter a questão religiosa, né, é a famosa frase, né, a moral e os bons costumes da tradicional família brasileira. Isso aqui, dentro do Brasil, tá, gente? Eu não vou generalizar a questão do conservadorismo mundial, porque cada país vai ter a sua peculiaridade política, mas dentro do Brasil, o que se resume o pensamento conservador é esse, né, manter os valores, né, da sociedade brasileira, né, os valores dele, assim, isso sempre foi assim, eu quero manter. Por que eu estou falando isso? Hoje em dia, a gente generalizou muito a esquerda e a direita, e basicamente o que acontece, né, a gente polarizou de modo assim que não dá para perceber muito, né, as sutis diferenças, né, as transições que tem, né? Nós temos a extrema-direita, nós temos por aí vai, que não vem ao caso ficar comentando. Então, só a questão do conservador aí, a título de curiosidade para vocês. Bom, dito isso, então, como eu falei, além de ser um partido conservador, é um partido de direita. Né? Nesse caso aqui, quando nós estamos falando de direita, seria um partido, então, que pende para o lado do liberalismo, do capitalismo, não, do liberalismo não, desculpa, né? Aqui ele é conservador do capitalismo, né? Seria aqui. Então ele começa a fazer uma série de ações que são contrárias ao partido dele. E aí então nós temos que ele acaba sendo forçado a renunciar, embora a renúncia dele nunca tenha sido esclarecida por ele. Como eu falei, sempre deu brecha para que os historiadores pudessem aí deduzir o que levou, o que motivou ele a renunciar. Aí depois, então, nós vimos aí
que teve toda a questão, toda a problemática para João Goulart, o Jango, poder entrar no governo e tudo muito mais, e daí a gente parou, né? A gente parou aqui, né, na aula. Não lembro se eu consegui chegar a explicar tudo isso, mas aí eu retomo. E qual que é, então, a ideia? Pegar, então, explicar essa situação aí de Jango até o golpe da República. Daí depois vocês irão fazer a atividade da página 55 e 56. Aí eu corrijo, se der tempo ainda hoje eu corrijo, e a gente finda a aula de hoje. Daí na sexta-feira a gente pega aí e começa a falar sobre o governo de Castelo Branco até o ato institucional número 1. Beleza? Pois bem. Então, lembrando, galera, que um dos critérios, como eu tinha falado, não queriam a ala política brasileira que tinha força, né, vamos colocar a direita política brasileira, não queria que Jango assumisse o poder, né? E aqui, além de toda a questão... Porque qual que é a grande questão aqui para a esquerda, tá, gente? Para a gente entender aqui. Eles estão preocupados com um golpe comunista, né? Então, assim, eles estão considerando esse governo como sendo um governo comunista. Então, por isso que eles estão tendo toda uma preocupação de não colocá-los no poder. Mas só que a gente viu que não dá certo. O Leonel Brizola, que era padrinho político de Jango, e seu cunhado, acaba forçando a aceitação por parte do Congresso do mandato, porque lembra que é o que eu falei da campanha da legalidade, né? Então é sempre bom forçar que o Jango ele foi um presidente, no caso ele era um vice-presidente eleito de formas democráticas, seguindo o que estava estabelecida na Constituição. Então o Brasil passou a sair do sistema presidencialista para o sistema parlamentarista, né? Esse sistema vai durar de 61 até 63. Aí, então, em 63, nós temos um plebiscito, justamente porque, né, aqui eu ia puxar aqui a diferença de plebiscito e referendo, mas mais a título de curiosidade, depois eu puxo aí para vocês. Foi feito um plebiscito, mas entendam, plebiscito e referendo são formas de consulta popular, né? Considera-se que a nossa democracia é uma democracia semidireta, tá? E a parte direta aí da ação do povo é por meio de plebiscito ou referendo aqui. E aí, então, como eu falei, o parlamentarismo ele não consegue acabar com as mazelas econômicas e sociais que se tinha no Brasil. Lembrando lá a questão da cidade, as questões do campo, a exigência que já se tinha por uma reforma agrária e tudo muito mais que nós trabalhamos na última aula. Bom, pois bem, foi feito um plebiscito, se pede o retorno do presidencialismo, né? E aí, então, Jango ele elabora o plano trienal. Como eu falei, não dá certo esse plano. E aí, então, que começa a partir daí, vamos colocar assim, se os políticos conservadores, né, se a ala mais conservadora da política nacional já tinha uma preocupação com o Jango, sem ele se aproximar de fato da esquerda, né, de políticas consideradas esquerdistas, imagina agora que ele começa a ter uma aproximação com a esquerda, né? Promovendo a reforma de base. No próximo slide eu falo melhor algumas outras ações que ele fez aí, que se aproximam da esquerda, né? Lembrando aqui, então, que o grande X da questão foi aí, então, o comício feito na Estação Central do Brasil. Obviamente, isso vai gerar uma oposição do outro lado, né? Então, na medida em que, então, que Jango vai se aproximando da esquerda, nós temos aí uma oposição da direita. E aqui, galera, é uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente quando nós falamos sobre o golpe militar. Na verdade, aqui, tanto é a postura da apostila também,
que vai ressaltar isso, mas aqui eu já abro um parênteses e já ressalto. É a minha postura enquanto a entendedor da história. O golpe, ele é civil-militar, tá? A gente precisa tomar um pouco de cuidado com alguns discursos que se tem em relação a esse período, tanto da direita quanto da esquerda. Mas o que é fato, tá? Não foram apenas os militares que deram o golpe, tá? Nossa, professor, mas só que a gente... como assim? Calma, eu vou explicar melhor. Mas só que a gente precisa entender que nós temos os militares, eles tinham um pensamento, e até hoje eles têm um pensamento que é um pensamento legalista. Me fugiu o nome de um jornalista que tem vários textos sobre a história brasileira, me fugiu o nome aqui dele. Ele é um jornalista gaúcho. E ele fala bem sobre essa questão da composição legalista do Exército, das Forças Armadas brasileiras, desde a formação da República, desde a proclamação da República, ele vai falando sobre essa visão legalista. E o que é essa visão legalista? Olha, vamos obedecer aquilo que está na Constituição. Então é o seguinte, galera, se não tivesse um clamor social que também pedisse uma intervenção militar, tá? Os militares muito provavelmente não iriam fazer isso, tá certo? Então, o que aconteceu? Eles pegaram esse clamor popular, falaram assim, não, faz sentido, eu posso, dentro da lei, a partir daquilo que foi estabelecido na Constituição e depois nas leis, eu posso fazer isso? Tá, eu posso, então eu vou fazer. Tá certo? Aqui, entenda, quando a gente fala também uma parte da formação legalista do Exército, é bem isso, né? Na questão também deles entenderem as demandas, buscarem entender as demandas do povo. Então, entendam que os militares não fizeram a ação sozinhos. Então, aqui na oposição da direita, é importante ressaltar que os militares se opuseram, os empresários se opuseram e também a classe média da população brasileira se opôs ao governo de João Goulart. Beleza? Aí nós vamos ter a marcha da família com Deus pela liberdade, né? E aí nós teremos também o apoio da imprensa a esse movimento da direita e tudo muito mais. Pois bem, tudo isso se dá, galera, numa atmosfera anticomunista das ações de Goulart. Realmente se tinha um grande temor, né, e cada vez mais se percebe que o João Goulart ele estava se aproximando das políticas de esquerda, tá? E mais uma vez nunca é demais ressaltar que nós estamos aqui num contexto político mundial de Guerra Fria, de polarização ideológica, tá? Mais uma vez eu vou falar. Aqui nós temos o discurso do ou você é nosso amigo ou você é nosso inimigo. Não existe aquela questão, eu respeito a diferença. Não existe uma questão também do meio termo. Hoje eu sou centrão, né? Hoje eu tenho uma visão mais centralizadora, hoje eu tenho uma visão de centro-direita, de centro-esquerda. Não. Ou você era capitalista ou você era socialista / comunista. E aí, então, começa-se a entender que João Goulart cada vez mais está indo para o lado socialista e se tem um grande temor, sim, tanto dos militares quanto da população, da sociedade civil, de que os partidos de esquerda se fortalecessem de uma tal forma que fosse implementado um golpe socialista. Tá? Então, aquela questão, galera, quando se fala, olha, a ditadura não, que eu não gosto muito dessa terminação, mas depois a gente trabalha, num outro momento, a gente pode trabalhar isso, mas o golpe de 1964 foi um golpe para que se evitasse que o comunismo se implantasse no Brasil. Essa frase não é mentirosa ou não é falaciosa, porque realmente se tinha um grande temor de se implementar um golpe. Tá? Professor, mas iria de fato ser implementado um golpe? Não dá para saber. Tá? Como eu falei, Jango está cada vez mais se aproximando a política de esquerda.
tá? Pode ser que isso seja uma estratégia dele para tentar cair na graça do povo, ainda mais que, como eu já falei, se tinha se tinha reivindicações para questões sociais. Pode ser, mas não dá para falar enfaticamente. O que a gente pode falar é que, sim, se tinha um grande temor em relação à aproximação de Jango em relação à esquerda, tá? Além disso, né, algumas estratégias que o presidente usou causavam certas preocupações desses setores já mencionados. Como? Eu já falei aqui várias vezes, a questão da aproximação de esquerda, nacionalização de empresas estrangeiras, desapropriação de terras, e aí que soou o alerta vermelho para a direita no modo geral, que foi, ele queria promover uma reforma constitucional, ou seja, uma alteração na Constituição, que permitisse a continuação do mandato, ou seja, sua reeleição. Só que essa reforma era bem controversa, porque há aqui quem diga que ele não iria fazer uma reforma pelos viés democráticos, seguindo todos os trâmites que deveria se seguir dentro do Congresso, né? Diz que ele basicamente iria promover essa reforma na base da canetada, né? Lembrando, galera, que naquele momento, né, naquela fase da política brasileira, não se tinha reeleição, você tinha um mandato único de 5 anos. Imagina, então, você criar naquele momento a reeleição, né? Você tem, então, um presidente que poderia ficar aqui, em 2 mandatos, 10 anos comandando uma nação. Em 10 anos aí, dá para fazer muita coisa, tanto coisas boas quanto coisas ruins. É nesse sentido que cada vez mais a sociedade, ou melhor dizendo, a oposição começa a se inquietar, beleza? E aqui então vamos caminhando para o golpe de 64. Vamos falar então um pouquinho sobre isso. Uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente é que também assim, o golpe que nós tivemos em 64 foi patrocinado pelo governo norte-americano ou pelo governo estadunidense. Aí, a terminologia que vocês quiserem usar, para mim não me interessa. Então, assim, mas, professor, como assim, né? Como que o governo norte-americano interveio numa ação política do Brasil? Vamos lá. Lembra que que nós tivemos a Revolução Cubana. Ora, depois que se teve a Revolução Cubana, nós vimos aí que o governo norte-americano tentou fazer uma contra-revolução, mas não deu certo. Nós já vimos isso quando falamos sobre a Revolução Cubana. Ora, a partir daí, então, para o governo norte-americano, se começou a se preocupar. Ele começa a se preocupar assim, cara, se os países da América começarem a ir para o lado da União Soviética, ferrou, né? Imagina que eu ter vários vizinhos querendo me bater, né? É importante a gente ressaltar que mesmo lá na Segunda Guerra, quando os Estados Unidos foi atacado em Pearl Harbor pelos japoneses, isso foi uma coisa que não tinha acontecido antes na história dos Estados Unidos em relação a guerras, né? Então ele começa a se preocupar com isso, né? E nós tivemos lá os escândalos dos mísseis em Cuba e tudo muito mais. Pois bem, vamos tentar aqui ser o mais sintético possível para dar tempo de fazer todas as coisas. Mediante a Revolução Cubana, o governo norte-americano ele cria um programa chamado Aliança para o Progresso, que seria basicamente um plano Marshall para a América Latina, para a América no geral, tá? Alguém aqui lembra o que foi o plano Marshall? Não, ninguém lembra o que foi o plano Marshall? Foi o plano para se o socialismo ou o comunismo viesse a um país sem
voto direto da população. Se a população quiser ser comunista, mas se a população não quiser, eles instaurarem o comunismo no país sem o voto popular? É isso ou não? Aqui, ô João, você confundiu o plano Marshall com a doutrina Truman, tá? O que você falou não está errado, mas é a doutrina Truman, tá? Não está errado para o contexto da política de Guerra Fria, tá? O plano Marshall, lembra que foi um plano econômico para a recuperação dos países da Europa. Só que, em contrapartida, os países deveriam se manter capitalistas. Então, meio que você faz um Ctrl+C, Ctrl+V, muda o nome e tenta aplicar para a América. Tá? Às vezes eu tenho a tendência de falar só América do Sul ou América Latina. Né, aqui. Às vezes a gente esquece que depois, mais para cima dos Estados Unidos, tem o Canadá, que é importante. Embora o Canadá ali tivesse outras questões a serem resolvidas. O Canadá sempre foi um país bem tranquilo em relação a questões políticas, né? Pelo menos eu acho. Bom, esse plano não dá certo. Tá? Esse plano é um fracasso. Nós temos ali que, por exemplo, deixa eu ver aqui, né? Nós temos aí também que o que incentiva o fracasso desse plano é o próprio assassinato de Kennedy, que essa parte eu não tinha grifado aqui, então eu estava procurando na minha apostila. Então, Nixon, quando vem Nixon, ele fala assim, mano, vou cancelar esse programa. Tem um documentário que eu vi uma vez no YouTube, e eu tenho esse problema, às vezes eu vejo as coisas e esqueço de anotar para depois procurar mais a fundo, que fala bem sobre essa interferência do governo norte-americano na política brasileira. E é interessante que o embaixador ele fala, olha, enquanto era o Kennedy, ele falava assim, não, ó, beleza, olha aí, realmente, de fato, o Brasil vai se tornar comunista? Se não for se tornar, não vamos fazer nenhuma outra ação, não vamos financiar nada até ter uma confirmação e tal. Dizem que Kennedy ele era mais, embora ele tinha uma luta contra o comunismo, mas aqui em questão de intervenção às democracias americanas, ele esperava mais certezas de uma ameaça comunista para agir. Tá? Lembrando aqui, galera, que os Estados Unidos financiou ou ajudou, né, a instalação de várias ditaduras dentro da América Latina. Tá? Aí sim a gente pode falar dentro da América Latina, em especial na América do Sul, beleza? Isso é importante ter uma ressalva, que nós temos essa questão do governo norte-americano. Pois bem, então, se cancela esse plano Aliança para o Progresso, e daí nós teremos depois, né, mais para frente, a elaboração da Operação Brother Sun. Né? O que acontece? Há também que se respeitar o Brasil. Né? Aquela assim, os Estados Unidos, me respeita a minha história, parça. Por quê? O Brasil não era qualquer república, não era aquilo que nós chamamos, né, dentro da política, de uma república fantoche, né? Ou de um governo facilmente influenciado. Nós podemos falar assim, olha, eu não concordo muito com a questão do governo brasileiro pender muito para o governo norte-americano. Não estou falando nem em questões atuais, estou falando aqui numa questão mais genérica. Ou pender para o outro lado. Mas o Brasil, como eu posso falar, ele tem uma política internacional própria. Ele tem relações internacionais próprias, não é facilmente influenciado. Então, o que os Estados Unidos falam assim? Não, calma aí. O Brasil é o nosso irmãozão. Brother, é nós, ó, nós estamos juntos, estamos parceiro, ó. Mas é fechamento. Então vamos fazer o seguinte: o que consistia essa operação? Se vocês quiserem dar o golpe, nós daremos. Vamos fingir que nós iremos fazer um treinamento conjunto, né, um treinamento militar conjunto. Eu mando aqui eu mando a minha frota naval com diversas... Aqui não está falando as quantidades, então eu não vou citar. Mas os Estados Unidos mandam a sua frota, deixa eu aqui, mandou diversos navios para o litoral brasileiro. Né? Qual que era a ideia? Caso os militares fossem fazer o golpe,
né? Ou melhor dizendo, quase que tivesse um golpe no Brasil, da direita, mas mesmo assim isso implicasse em luta armada, os Estados Unidos apoiaria, né, obviamente, quem estava dando golpe de Estado contra João Goulart. Quase que eu falo Jânio Quadros aqui. Não sei se vocês estão conseguindo entender a ideia da Operação Brother Sun, né? Que, basicamente assim, eles simularam um treinamento em conjunto, mas na verdade os Estados Unidos estavam mandando a sua frota naval, né, até mesmo com abastecimento de petróleo, de combustível e tudo muito mais, para caso tivesse uma luta armada entre defensores do governo e oposição, né, ou esquerda contra direita, os Estados Unidos apoiaria, né, quem tivesse querendo tirar João Goulart. Tá? Só que essa operação não foi necessária, essa operação. Tanto que esse documentário que eu estava querendo falar para vocês fala bem isso. Se eu não me engano, quando eles estavam chegando bem no litoral brasileiro, os caras falaram assim, não, pode voltar que já aconteceu o golpe, já está tudo tranquilo, está dominado. Né? Então aqui não foi necessário, né, até mesmo o Fez está falando aqui, a ser desencadeada essa operação. O que nós tivemos então? Aqui que a gente vai falar, o dia D do golpe militar, do golpe civil-militar de 64 foi no dia 31 de março, tá? Aqui eu já falei que é a noção de golpe de Estado, tá? A gente já comentou lá quando a gente falou sobre a Revolução de 1930. Mas o que acontece? Nós temos um apoio das... Por que eu falo que é um golpe civil-militar? Mais uma vez, porque nós tivemos o apoio da sociedade civil. Nós tivemos todo um clamor da sociedade civil pedindo intervenção. Professor, agora vem cá. Se nós tivemos lá em 64 um clamor da sociedade civil pedindo intervenção, por que hoje, mesmo que uma parcela da população pedindo intervenção, os militares não se mobilizam para fazer uma intervenção ou qualquer coisa? Primeiro, a nossa Constituição atual é outra, tá? E nossa Constituição, que é de 88, que é em consequência do governo militar, vai delimitar bem a ação dos militares, tá? Então, agora me fugiu como o texto fala, mas, se eu não me engano, os militares só podem intervir quando o Poder Executivo ou o Congresso autorizar. Eles não podem intervir por iniciativa própria, tá? Daí teria que se analisar a Constituição de antigamente para ver se fosse essa possibilidade. Pois bem, então nós temos toda uma mobilização dos militares, né, de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Aqui o texto ele destaca, né, a mobilização, né, das tropas de Minas Gerais e de São Paulo. Lá em Minas Gerais, então, o golpe de 64, ele começa em Minas Gerais com o general Olímpio Mourão Filho. O professor, ele tem parentesco com o general Mourão, nosso vice-presidente? Não sei, não sei afirmar. Creio eu que não, mas não vou afirmar categoricamente. Então, o que acontece? Ele começa a mobilizar as tropas para o Rio de Janeiro, aí o general, acho que é Cruel que fala, né? Ou Cruel, sei lá, de São Paulo, também pega suas tropas, eles se encontram no Rio de Janeiro para pressionar Jango. Né? Ali, então, o Jango ele foge para Brasília, como vocês podem ver no mapa da página 54, ele vai fugir para Brasília, de Brasília ele vai fugir para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul ele foge para Montevidéu, né? Ou melhor dizendo, ele foge lá para o Uruguai. O que acontece? Porque quando, então, os militares fazem essa ação, automaticamente eles vão decretar que o cargo da presidência da República está vago. Aí, o que nós teremos? Será formada uma junta militar, né? Então, nós temos as Forças Armadas irão se unir, os principais comandantes dessa força vão formar uma cúpula, um conselho, que se chamará junta, e nomearão um presidente, né? Escolherão um presidente, que no caso foi Castelo Branco. Tá? E é interessante falar que Castelo Branco ele era um herói de guerra.
tá? Ele foi um pracinha que lutou lá na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Pois bem, como nós temos aí tempo para vocês fazerem, eu vou deixar esses 10 minutos finais da aula para vocês fazerem a leitura do texto da página 54, que fala sobre a Operação Brother Sun, né, sobre a questão da toda a mobilização, embora aqui eu já fiz meio que um resumão. E aí, então, vocês vão ter que responder questão 1, 2, 3 e 4 da página 55 e questão 1, 2 e 3 da página 56. Na página 56, o que nós temos, né? Nós temos aí uma tabela que vai falar sobre as ditaduras militares na América Latina. Então, veja só, o Brasil não foi a primeira ditadura militar. Não foi, o golpe de 64 no Brasil não foi o primeiro golpe feito na América Latina por militares. Nós tivemos lá em 54, na Guatemala e no Paraguai, nós tivemos na Argentina, depois aí nós teremos Peru, Uruguai e Chile. Destaca-se aqui dentro da América do Sul, né, os mais sanguinários foram Argentina, Uruguai e Chile. Se eu não me engano, ainda Argentina e Chile foi o pior. Aí, não sei se foi nessa sala ou não, que falou sobre Pinochet. Foi aí do Chile, a ditadura aí de Pinochet. Beleza? Então, daí você dê uma olhadinha aqui nessa tabela para responder essas questões. Eu vou estar aqui para poder esclarecer qualquer eventuais dúvidas que vocês venham a ter. Aí, então, na primeira parte da aula de sexta, a gente faz a correção dessa atividade, beleza? Aproveitando, tem alguém que chegou depois que eu fiz a chamada? Alguém que não respondeu a chamada, manda mensagem aqui no chat que eu já atualizo a presença.
Vocês estão conseguindo fazer? Tem alguma dúvida? Alguém entendeu alguma questão? Se não estiver entendendo o que a questão está perguntando, pode falar, que eu estou aqui para tirar as dúvidas, tá? Pessoal, tem alguma dúvida em alguma questão que chegou, deu o nosso tempo de aula? Se tiver alguma dúvida, a gente esclareça aqui, senão já encerro a aula e aí na sexta-feira eu corrijo as questões com vocês. Alguma dúvida? Não? Então, eu vou encerrando a aula aqui. Aí na sexta-feira, então, a gente corrige, beleza? Abraço, gente. Até sexta.